O dia do dublador vem vindo aí e... Tem alguma coisa estranha? Não vai embora agora não. Não é nenhum comercial. E você também não tá em outro canal. Você tá aqui, no Dublando e Redublando. Eu sou o seu anfitrião, Matheus Estrela. Sejam bem-vindos à reformulação do canal. Se você não é um inscrito ativo, que tal você se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo? Em comemoração ao Dia do Dublador, nós estamos aqui dando a nossa cara a tapa para poder trazer uma entrevista para lá de especial. A entrevista com o ator e dublador Duda Espinosa. Uma entrevista dividida em duas partes. Nessa primeira parte, ele vai falar um pouco sobre Edgar Ramírez, sobre o Garfinho do Toy Story, Glee e muito mais. A segunda parte sai no Dia do Dublador, dia 29 de junho. Valeu! Duda, primeiramente eu te agradeço pela disponibilidade em aceitar esse convite e de início eu já quero te parabenizar pelo esse seu trabalho e pelo Dia do Dublador que está se aproximando. É verdade. Dia do Dublador vem aí, né? Nunca imaginei que teria o Dia do Dublador, isso é muito interessante, mas obrigado pelo convite, é uma honra para mim estar aqui também. Obrigado. Duda, diz aí pra gente quais são os seus principais trabalhos, aqueles que você costuma ser mais reconhecido. Eu, primeiramente, hoje vem o Capitão América, né, em primeiro lugar, tem aí Kevin de Ben 10, tem Ricardo do Incrível Mundo de Gumball. Desenho tem uma porção, eu fiz muitos desenhos, faço muitos desenhos, adoro. E o último talvez tenha sido o Garfinho, de Toy Story 4, né? Que foi um grande sucesso também. É um personagem muito especial, né? O Garfinho é muito interessante, né? Porque é um personagem que remete aí à coisa da criação artesanal, né? Do momento que você pode, como no passado era feito, né? Você criar o seu próprio brinquedo. Então ele é especial por isso, até mesmo pela ingenuidade do personagem. Né? Woody, eu sei qual é o seu problema. Você é igual a mim. Lixo! Deixa eu te fazer a pergunta, assim, acho que é básica, né? Quando é que você se aventurou e se descobriu e se aventurou nessa extensão da carreira do ator, que é a dublagem? E quantos anos de estrada, mais ou menos? Eu completo 30 anos. Eu achava até que era esse ano, mas é ano que vem que eu completo 30 anos de profissão. Daqui a um ano, porque é em julho que eu completo 30 anos de profissão. Foi ali, no começo dos anos 90, através de uma tia minha que me levou para fazer um curso de dublagem. Eu já atuava, já era ator, jovem, muito jovem, mas não tinha muita ideia do que era dublagem. E ela me levou para fazer um curso de dublagem na antiga TV Tupi, no prédio da antiga TV Tupi, Nossa. Na Urca. E ali eu aprendi com grandes feras, com grandes nomes da dublagem, que hoje são meus amigos, na época eram apenas professores, né? E eu não tinha muita noção do que era dublagem, sobre o universo dublagem. Para mim, nunca parei para pensar como era feita a dublagem, né? Para mim já estava pronto, ligava a televisão, aquelas vozes já estavam ali, nunca parei para pensar naquela época, né, como era o processo. É isso aí, pica a fatia e custa apenas R$19,95. Você fez parte muito da minha adolescência, principalmente, mas por um outro segmento. Você começou depois na rádio, foi mais ou menos na mesma época? Como é que foi isso? Comecei antes na dublagem. Na verdade, quando eu fui para a rádio, eu fui para Roquete Pinto AM antes, já fazia teatro, fui para Roquete Pinto, fui para dublagem. Da dublagem, depois de alguns anos, eu fui para a Rádio Globo e trabalhei com o Antônio Carlos 17 anos. Caramba. 17 anos no show do Antônio Carlos. Eu queria lembrar da música que tinha de manhã, que era, acho que o Martinho da Vila que cantava. É muito icônico, né? Porque o show do Antônio Carlos era cheio dessas vinhetinhas, assim, ficava na nossa memória. Eu lembro de várias. E era tudo muito, muito pontual. Então, quando tocava aquela vinheta, você já sabia que eram 6h40. Era o nosso relógio. É um relógio, porque ele era muito regrado com a coisa do horário, o Antônio Carlos. Então, eu me lembro que a piada da hora entrava 8h45 e 8h15. 8h15 e 8h45 tinha piada da hora. E eu fiz piada da hora, fiz as cartas da Zorionara. Nossa. E fazia o quadro de sábados, que era o Você Decide, né? Era o quadro do Você Decide. O que ele está fazendo com a sua mulher, garçom? A mesma sacanagem que eu tô fazendo com o restaurante dele, ô meu.
aqui o canal, a gente fala de diferentes versões de dublagem, né? Aquela questão da redublagem, né? A gente bota ali para comparar uma dublagem com a outra, não desmerecendo nem o trabalho feito por um, nem feito por outro. Sim. Mas somente para as pessoas poderem conhecer. Às vezes as pessoas nem sabem que existem mais de uma versão de um determinado filme, produto e tudo mais. Um dos vídeos mais assim, acessados de todos os tempos do canal é das duas dublagens do Glee, seriado que você deu voz ao Will Schuester, interpretado acho que pelo Matthew Morrison, pelo ator Matthew Morrison. Isso aí. Como é que foi esse trabalho, Duda? Conta um pouquinho pra gente aí. Você já sabia da existência da versão paulista? Quando você... Já sabia, já tinha na Fox, eu acho, já passava na Fox com a versão de São Paulo. Quando veio pro Rio, foi pra Globo, né? Então a gente redublou pra Globo, que depois automaticamente foi pra própria Fox. Eu amei fazer aquele personagem, o Will Schuester. Eu me lembro que tinha uma palavra que eram as distritais. E você falar essa palavra no meio de uma frase, aquilo me marcou. Temos que nos preparar. Atenção, alunos, temos que nos preparar para as distritais. Sempre sai as distritais. É horrível. Nossa, eu imagino. E uma série polêmica, né? Porque era uma série muito atual. Eu acho que era Ryan Murphy, não é isso? Eu tenho quase certeza que... Não é isso? Ryan Murphy. Era do Ryan Murphy. Maravilhoso, assim. Sempre inclusivo nas suas séries. Sempre muito atual que fala. Ele é maravilhoso, eu adoro. Eu gosto muito das produções dele. Eu lembrei de outra. American Crime, The Assassination of Gianni Versace. Exatamente. Você faz o Edgar Ramírez. Você já dublou ele bastante vezes. Eu dei uma olhada na sua... Muitas vezes. Tô com 2 filmes dele agora. Um que estreou mês passado e um que estreou ontem. Pela Netflix, o né? O de ontem é com a Penélope Cruz, com o Wagner Moura. Conta a história dos refugiados de Cuba, né? E anterior a esse foi um chamado The Last Days of American Crime. Esse é tiro, porrada e bomba, né? Esse The Last Days of American Crime. E o outro, que eu esqueci o título agora, já é uma coisa mais filme convencional, uma coisa mais que retrata o Cuba dos anos 90, dessas pessoas que tentavam fugir, né, para os Estados Unidos. É interessante também. E eu adoro dublar o Edgar Ramírez. É um cara que... Eu fiz o primeiro filme chamado, acho que é Domino. Um filme muito antigo, na Herbert Richards. Olha só, desde a Herbert, então, essa escalação, né? Desde a Herbert. Ficou cadastrado, esse cara fazia uma participação, de repente ele se torna aí uma celebridade, começa a fazer outras produções e ficou essa lembrança aí de Herbert Richards quando eu não tinha pretensão nenhuma não só de carreira, porque na época ainda pensava em muita coisa, não imaginei que eu fosse ficar na dublagem por tanto tempo, né? Mas, e nem que esse ator fosse ter um destaque no futuro, né? É muito legal. Eu gostaria de assumir o coral. E é por isso que cada um deles tem uma página no MySpace. Cuba falta tudo. Cada gota de combustível para os nossos aviões é contada. Eu sou piloto. E eu não quero continuar vivendo assim. Você falou da Audio News, e aí na própria Audio News você gravou, pelo menos, acho que foi recentemente, ou pelo menos recentemente que eu assisti, foi American Horror Story, 1984, de novo no Matthew Morrison. Exatamente. Que ele faz um professor de ginástica. E muito ruim essa temporada. Eu particularmente não gosto. Aliás, American Horror Story, eu gosto da primeira, da segunda, até a terceira eu fui. Do resto eu não gostei de nada. Eu vou confessar pra você que eu fui até a terceira e pulei pra essa última porque a temática me chamou a atenção. Que é total a realidade dos anos 80 dos filmes de terror. Que é a coisa do floresta, né? Acampamento, Jason, Fred Krueger, os clássicos dos anos 80. Aquela pegada slasher, né? Que eles chamam de filmes de slasher. Como é que é pra você dublar esse ator? Você gosta? Assim, porque particularmente eu acho essa voz super casa. Adoro. Gosto muito. São as mágicas, né, da dublagem, que só nos bastidores é que a gente comenta esse tipo de coisa. Mas, obviamente, é muito melhor quando você dubla um bom ator, né? Porque é muito mais fácil, vamos botar assim. Fica muito mais tranquilo de você dublar um grande ator do que você pegar um cara mais exagerado, o famoso canastrão. É muito mais trabalhoso dublar um canastrão do que dublar um bom ator. Jesus Cristo! Para de dizer isso, Tá legal, para! Todo mundo calmo!
Você dublou o David Bowie no filme Labirinto, A Magia do Tempo. Não sei se você lembra. Sarah, cuidado. Eu fui generoso até agora. Mas posso ser muito cruel. Clássico da Sessão da Tarde, você gravou, acho que a terceira dublagem, pelo menos é a que está disponível no meu Blu-ray. Leva o crédito a Dubla Vídeo de São Paulo, mas eu acho que foi gravado aqui no Rio, na Voice Brasil, se eu não me engano. Pelo menos Brasil. Pelo que eu me lembro da direção ali, acho que era Jorge Rosa, Jorge Destes, e aí eu me lembro ali, e aí eu vou por associação, Duda, porque o crédito tá pra Dubla Vídeo, mas eu olhei a direção, falei, não, eu acho que isso aí deve ter sido gravado aqui no Rio, porque o elenco tá 100% Foi no Rio. Foi no Rio. E como é que é pra você dublar primeiramente dublar o David Bowie, né, pra você, como é que foi isso? E é mais difícil você dublar um cantor, uma celebridade, um não ator? Ele é um ícone, né? Então, eu sempre gostei. Eu já tinha feito ele num filme, não sei se é esse o nome, O Homem que Veio do Espaço. É um título interessante de um filme dos anos 70, que ele faz um alienígena, ele aparece pelado nesse filme. Eu acho que é O Homem que Veio do Céu, O Homem que Veio do Espaço. Eu já tinha dublado ele na Cinevídeo. Eu tenho esse filme, inclusive. Quando apareceu a redublagem de Labirinto, que foi para Blu-ray, o Destes me chamou, e então eu já tinha feito o David Bowie. Só que esse personagem era andrógeno desse primeiro filme, ele estava mais durão, ele estava mais cantor do que ator. Labirinto, ele tá solto, Labirinto, ele é o vilãozaço. Nossa, eu lembro daquele filme da minha época de criança na Sessão da Tarde. Foi um presente e uma honra fazer. E aí eu pude encontrar uma voz para ele, que nesse primeiro filme que eu fiz, volto a dizer, ele era andrógeno, ele tinha uma coisa mais alienígena, então era um personagem que fugia um pouco do humano, né? E Labirinto, ele é o vilão sarcástico, cruel, impiedoso, né? E eu adoro esse filme, adoro o cinema dos anos 80, é a minha época é o meu cinema da época de infância, que vai me levar, né? Toda vez que eu vejo, me levo às salas de cinema do bairro Tijuca, no Rio de Janeiro. Opa. Eu fui tijucano muito tempo, e ali tinha muitos cinemas, né? Então, ia muito ao cinema. Você é daqui do Rio também, Eu sou daqui do Rio, A Tijuca é o meu segundo lar, minha família toda da Tijuca, eu estudei a minha vida inteira na Tijuca. Tijuca é essa que foi considerada aí numa matéria que eu li algum tempo no jornal, o polo de dublagem, né? Tem vários estúdios ali que funcionam pela Tijuca. Eu achei exatamente. Muito curioso. Eu morei muitos anos ali e comecei a trabalhar. A primeira carteira assinada que eu tive foi Herbert Richards. E a Herbert era na Usina, que na verdade é um bairro que é um subbairro dentro da Tijuca, né? Tijuca. Então... Eu fui até a Herbert, mas já tinha acabado, né? Eu fui lá só para poder ver como é que era o espaço, assim. Eu vi lá do lado de fora e tudo mais, já tinha encerrado a atividade, mas só para poder estar ali um pouquinho, sentir um pouco da energia, deve ter sido maravilhoso essa época, com certeza. Nem fala. Teve uma matéria feita pelo Márcio Seixas, um pouco antes da Herbert ser demolida, e, enfim, ela já estava abandonada, e ele pediu permissão e entrou com um cinegrafista, e eu me lembro de ver aquilo pela segunda vez com Mônica Rossi aqui, exatamente no sofá que eu tô. Ela não tinha visto ainda. Eu acabei com o Dia da Mônica, ela chorava tanto, porque eu passei 17 anos da minha vida ali, ela passou mais tempo. E ver aquele pátio abandonado com o matagal que tomou conta, né, a vegetação ali, e a voz do Márcio narrando era nesse pátio, que com o intercomunicador avisava: fulano, estúdio C. Nossa, eu acabei com ela. Você já viu esse vídeo? Já tive a oportunidade de ver esse vídeo, assim, pra mim, que não sou o dublador, que não presenciei isso, já foi emocionante. Imagino pra vocês que vivenciaram ali aquele espaço, né? Aquela troca. Né? Uma época que não volta mais, sou um privilegiado. Sem momentos de... Primeiro que eu acho que eu era muito inocente, eu era uma criança, adolescente, né? Porque acho que comparar um menino de 15, 16 anos da minha época com o menino de hoje, tinha muito mais inocência, e aprendendo ali, começando, né?
com aquelas grandes feras. Imagina, era bom demais estar no pátio da Herbert esperando para ser chamado. Do meu lado, Sônia Ferreira, que era referência para mim de um desenho antigo do Hanna-Barbera. De repente passava o esqueleto do He-Man, falava comigo, não sabia meu nome, mas falava, ô garoto. E aí daqui a pouco vinha o mentor, a Tila, enfim, daqui a pouco o Lion dos Thundercats me chamava. A minha realidade, né? Era a minha realidade de criança. Eu me lembro desse deslumbramento. Eu ficava tão encantado, tão arriado ali, ouvindo aquelas pessoas, que foi uma grande escola, sem dúvida. Eu falo sempre que a minha primeira grande escola foi o teatro, mas a minha escola na dublagem foi, sem dúvida alguma, a Herbert Richards. E aí, gostou? Muito legal, né? Não vai embora agora não, vai aparecer outro vídeo aqui no canal para você curtir. Navega lá, tem muita coisa bacana aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar. Quanto à parte 2 da entrevista com o Duda Espinosa, ela vai ao ar dia 29 de junho, o dia do dublador. Nessa parte a gente vai comentar sobre Disney, Bradley Cooper, Capitão América e muito mais. Comenta aqui embaixo o que você tem achado dessa nova reformulação do canal. Isso incentiva e impulsiona a gente a trazer conteúdos diferenciados cada vez mais. Até a próxima! Olá, soldados, aqui quem fala é Steve Rogers. Você que segue o Dublando e Redublando, continue seguindo e lembrem-se que a maior virtude de um soldado é assistir dublado no Dublando e Redublando. Vingadores, avante!